Olá, queridos professores! Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos da Costa, eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau e hoje venho até você trazer dicas da lição número 11 da classe Jardim de Infância. Nós estamos trabalhando com o tema O Meu Amigo Jesus. Na semana passada, a professora Sabrina trouxe ótimas dicas para você, né? Que falava sobre os amigos de Jesus. Hoje nós estamos na lição 11, como eu já disse, e o nosso tema é o amigo e seu último jantar. Vai falar da última ceia, né? Da Páscoa. Os objetivos da nossa lição são entender o que era a refeição da Páscoa, compreender o significado do pão e do vinho na última ceia. Pois bem, professor, vamos lá então para a nossa lição. Como versículo da nossa aula, eu usei a ideia que a lição passou, porém eu trouxe objetos um pouco diferentes, né? Ali diz para você trazer figuras. O versículo é: Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. 1 Coríntios 5 e 7. Então eu trouxe aqui, ó, Cristo, né? Um bonequinho simbolizando Jesus, Cristo, o Cordeiro da Páscoa. Aqui você pode trazer o bonequinho que você tiver, que você já usou em outra história, sendo Jesus. Pode ser um palitoche, pode ser um bonequinho de potinho de iogurte, o que você tiver, só que represente Jesus, né? Cristo, o Cordeiro da Páscoa. Daí eu trouxe uma ovelhinha, daí você pode trazer, se você não tem, você pode fazer com bolinha, uma bola de isopor colada ao algodão e colocar os olhinhos, narizinho. É bem simples de fazer, nós já demos ideias aqui em outras aulas, bem tranquilo. Aí, oferecido em sacrifício. Aí eu fui lá do lado da minha casa, peguei 2 galhos, amarrei, aqui eu coloquei um barbante, amarrei para fazer uma cruz. Então as crianças vão falar, você vai apontar: Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. 1 Coríntios 5 e 7. Depois você não fala nada, só vai apontando, né? Você aponta e as crianças vão falando. Você pode pedir para que elas segurem, faça do jeito que você achar melhor, mas com certeza elas vão memorizar esse versículo, porque você está usando objetos. Para nosso louvor, você pode usar aqui um louvor bem conhecido, que é Que Amor é Esse? Que é do Radicais Kids. Daí até você pode usar nessa aula, porque essa aula ele só vai falar do jantar, nada mais. Nem tem um lava-pés, nada disso. Daí a próxima aula vai ser sobre a morte de Jesus. Então você pode usar o mesmo louvor que você usar nessa aula, você pode usar na próxima. Até é bom, professor, se às vezes você utilizar um louvor que é do culto normal, que não é um louvor infantil, porque as crianças conhecem e elas gostam de cantar. Faça desse momento um momento de adoração, coloque a sua mão sobre o seu coração, adore o nome do Senhor e leve as crianças também a adorar o nome do Senhor. Porque essa aula, né, não só de hoje, mas a de amanhã, é onde se resume toda, a de amanhã não, desculpe, a próxima, se resume todo o plano da salvação, né? Onde se consuma o plano perfeito da salvação, tá bom? Então, cante esse louvor, com certeza as crianças vão gostar. Para a nossa história de hoje, já vamos para a história, hoje a nossa aula é bem rápida, você pode preparar como se fosse preparar a mesa. Deixa eu tirar a ovelhinha aqui para ela não atrapalhar. Você pode preparar como se fosse preparar a mesa da ceia. Primeiro, você vai contar, ali na lição tem a primeira parte da história, o que era a festa da Páscoa, por que existia a festa da Páscoa. Aí você pode usar figuras, dizer que os israelitas viviam como escravos, tinham que trabalhar muito. Eu posso deixar lá, vou deixar lá no PDF essas figuras para você imprimir, se você quiser utilizar para contar essa primeira parte da história. Daí tiveram que passar o sangue do cordeiro, você vai contar de forma bem resumida, não precisa entrar em muitos detalhes, né? Daí você vai entrar na história, que nessa aula
Jesus pediu para que os discípulos preparassem a mesa da Páscoa, né? A ceia. Então você pode levar potinhos. Aqui eu tenho esses de barro, que é bem legal, que eles remetem, né, a uma coisa mais antiga e tal. Mas se você não tiver, não tem problema. Use potinhos de plástico, vasilhames, fica a seu critério, né? Mas como eu sempre digo, existem alguns materiais que vale a pena a gente investir. Porque, por exemplo, isso aqui eu já usei tantas vezes em tantas aulas e eu guardo e sempre tenho eles. Então, às vezes vale a pena, não é tão caro, né? Mas é uma coisa que você usa bastante. Aí os copinhos, aí nessa hora você pode vestir as suas crianças com roupinhas de TNT, como se elas fossem os discípulos. Daí você vai dizer, ó, agora nós vamos ensinar a nossa história. Aí coloque as crianças para ser os discípulos e você pode ser Jesus se você quiser, ou você pode convidar um homem, um adolescente para ser Jesus também. E daí eles vão arrumar a mesa, daí você vai levar pães, né? Leve pães e coloque pães no potinho deles, dizendo que agora eles vão comer a ceia, vão celebrar a Páscoa, né? Eu peguei desses pãezinhos de bisnaguinha, que as crianças gostam bastante. E aqui eu fiz suco de uva, daí você faz suco de uva e vai dar para as crianças, ó. Coloque suco de uva no copinho deles e no momento certo vocês vão juntos ceiar. Vão comer daquele momento da Páscoa. E daí você pode colocar uma música de fundo bem suave, só instrumental, e daí você pode contar ali que aquela era a última ceia que Jesus estava comendo com os discípulos, porque ali ele revelou o que ia acontecer depois. Você tem tudo na sua lição, então não olhe só na sua lição, leia na Bíblia, leia outros comentários, na internet, livros, se aprofunde para que você possa passar para as crianças com sabedoria, com certeza, né? Sem dúvidas, que você tenha certeza daquilo que você está passando. Então, daí vocês vão junto com seus alunos participar da ceia. E daí você pode fazer o papel de Jesus e ensinar, dizer, mas sabem de uma coisa, meus discípulos? Essa é a última ceia que eu estou fazendo com vocês. Aí você faz tudo aquela fala que Jesus faz, né? Você tem sua lição, não preciso falar aqui com detalhes, né? Senão tomaria muito tempo. Então essa é uma dica para você fazer. E outra dica é essa daqui que eu fiz se você não quer fazer dessa forma, mas eu acho mais interessante, você pode fazer como essa aqui, ó, que eu fiz. Eu vou deixar o modelo certinho lá no PDF, né? Vou deixar as figuras para você imprimir. Você faz com caixinha de ovo. Aí você coloca em cada gominho do ovo, você cola um discípulo e aqui é a mesa. Daí nessa mesa você pode desenhar os pãezinhos ou você pode fazer de massinha, que fica bem legal também, várias coisas de massinha, os pratinhos, o pão, os copinhos de massinha, modele em massinha bem simples e coloque aqui nessa mesa. A mesa é só também é da caixa de ovo, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui daí teria que ser 2 caixas de ovos, né? Aqui eu acabei fazendo diferente porque não tinha 2 caixas, mas daí aqui a outra parte, você corta e cola, faz assim, fica uma mesa bem comprida, a mesa da última ceia. Essa é outra dica para você, professor. O que eu tinha de dicas para as lições é isso. E por último, hoje a nossa aula bem rapidinha, mas com dicas preciosas, né? Eu quero deixar para você uma dica de um material. Esse material aqui chamado A Semana Santa, um devocional de 8 dias para crianças. Eu imprimi e vou fazer com a minha filha esse material. Ele vai contar toda a história da Páscoa, desde a entrada triunfal de Jesus, e cada capítulo, vamos assim dizer, cada dia tem uma atividade, até de recortar, de pintar, de contar, bem legal. Eu vou deixar lá no material PDF o link onde você encontra esse material. Esse material, se você tem encontro
diário com seus alunos, pode ser que alguém tenha, né? Todo dia se encontra com seus alunos, você pode fazer, a partir de quando faltar 8 dias para a Páscoa, você faz cada dia um. Ou você pode fazer com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto em casa. Esse material é bem legal e vai valer a pena. Acho que a gente precisa explicar o verdadeiro significado da Páscoa para as nossas crianças, porque afinal as nossas crianças precisam ser instruídas que Páscoa não é coelho, não é chocolate, não é nada disso. Páscoa tem um cenário muito mais forte, em parte muito mais triste e ao mesmo tempo muito mais feliz do que um coelho, do que um ovo de chocolate. Querido professor, essas foram as dicas que eu tinha para você. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, a nossa lição tem como objetivo entender o que era a refeição da Páscoa. Você precisa explicar isso para suas crianças. Na hora que tiver a mesa posta, tudo montado, dizer para eles o que era a festa da Páscoa, por que era comemorado, e compreender o que era o pão e o que era o vinho, o que Jesus disse que seria. Não esqueça dessas coisas, não é simplesmente contar uma história. Você precisa fazer as crianças trazerem para a vida delas, aplicarem aquilo que elas estão aprendendo. Tá bom, professor? Não esqueça de entrar lá no nosso grupo do Facebook, Classe Jardim AD Blue. Seja muito bem-vindo, poste suas fotos, eu amo ver. Eu estava vendo esses dias as fotos, como nós temos diversidade de professores, alguns numas salas bem estruturadas, bem lindas, outros a gente vê que é um lugar simples, às vezes nem é uma sala, às vezes é o ar livre, mas tudo feito com carinho, com amor. Eu fico tão feliz em ver isso, professor, que você não tem, porque eu não tenho sala, porque eu não tenho espaço na igreja, eu não vou fazer. Não, pelo contrário, você tem feito. E o nome do Senhor tem sido glorificado. E lá na eternidade, o Senhor vai permitir você ver o fruto do trabalho de suas mãos e vai recompensá-lo por isso. Por isso, e vale a pena. Continue, se esforce, faça o seu melhor. Com certeza o Senhor te recompensará. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Tchau.